E aí, galera, nós somos o Bar do Silva, um coletivo de divulgação de arte escrita. E hoje nós estamos iniciando o Entrevistas. E hoje nós vamos entrevistar Gustavo Dourado, presidente da Academia Taguatinguense de Letras, membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, mestre da cultura popular, premiado com o prêmio Culturas Populares, edição Selma Coco, homenageado na 33ª Feira do Livro, publicado em Brasília, como vencedor do FACDF para a publicação impressa do livro Cordelos, que é focado na literatura brasileira por meio do cordel. Nessa entrevista, Gustavo Dourado irá nos explicar um pouquinho sobre a literatura de cordel, seu início, seu desenvolvimento, a importância do livro Cordelos para Brasília e para o cenário nacional, e também dará algumas dicas sobre quais são os atributos que um escritor deve ter. Bom, devido à pandemia, essa entrevista acontecerá online. Eu me chamo Diego Matos, fundador e organizador do coletivo Bar do Silva. Como nosso coletivo não tem fins lucrativos, eu peço a ajuda de vocês. Compartilha, dê seu like, divulga a gente aí. Valeu! Esse trabalho aqui, a imagem, a caixa do cordel, a maleta do cordel, ao contrário das outras malas aí que o povo vive carregando dinheiro, né? A nossa aqui a gente carrega cultura, né? Expõe a cultura popular, o folheto de cordel, né? Da literatura de cordel, que nós tratamos de vários temas, desde o tema do dia, da realidade, a questão social, a questão cultural, ambiental, por exemplo, até a morte do Maradona. Então, assim, o cordel, ele funciona também como uma espécie de jornalismo, né? Ele demonstra, através da linguagem poética, os fatos que ocorrem durante o dia, durante a semana, durante o mês, durante aquele ano. Por exemplo, o problema aí da pandemia, a Covid. Então, nós já fomos lá e já falamos um pouco do que se trata, né? Esses conflitos todos também, a questão da racial, né? Os conflitos que existem, raciais, né? A discriminação contra os negros, discriminação contra as mulheres, contra as minorias, né? A questão ambiental. Então, tudo isso vai na linguagem de cordel. Então, ela tem uma mistura, desde a poética lá da Idade Média, com Gil Vicente, os poetas trovadores, até chegar em Camões, depois vir para o Brasil com os colonizadores, os bandeirantes, e os garimpeiros, né? Os tropeiros, os fazendeiros, que adentraram pela Bahia até chegar no Rio São Francisco, e depois ganhou todo o Nordeste. Pernambuco, Paraíba, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Maranhão, Alagoas, Sergipe, até Minas Gerais. E depois, com Brasília, né, chegou à região centro-oeste, por intermédio dos candangos. Então, aqui, a representação da geração candanga, o cordel candango, o cordel do Distrito Federal. Então, aqui nós tratamos desde os temas diversos, por exemplo, falo das cidades, Taguatinga, de Ceilândia, de Samambaia, de Brasília, Planaltina, Sobradinho, Gama, o cordel do quadradinho, né? O cordel do Distrito Federal. Então, eu conto a história de cada cidade, de cada região administrativa em cordel, dos seus pioneiros, suas mulheres, né? Aí falo também do Cerrado, o cordel do Cerrado, que ele já foi selecionado também em prêmios literários. Falo da Nísia Floresta, da Cora Coralina, do Machado de Assis, Guimarães Rosa. Então, assim, tratamos das questões sociais. E aí criamos essa caixa com o Boari, que é o nosso confrade também da academia,
e planejamos e criamos essa caixa, que nós lançamos durante a Feira do Livro e a Bienal com sucesso, que aí nós colocamos o folheto aqui nessa maleta para divulgar para os alunos, professores, vamos também às escolas, né? Então, essa é a caixa do cordel. Depois, também, nós fizemos essa antologia, né? Que é bastante, já tem bastante conhecida. Ela ganhou o Prêmio Nacional Culturas Populares 2018 do Ministério da Cultura, uma edição especial, e com esse trabalho eu ganhei o título, né, de Mestre da Cultura Popular. Então, isso foi muito importante, um reconhecimento para Brasília e para o trabalho. Então, um trabalho feito junto com a Academia Taguatinguense de Letras, né, com a oficina de cordel e xilogravura Leandro Gomes de Barros. Então, esse trabalho, ele recebeu uma nota muito boa, que foi 9,8 e num concurso nacional. Ficou em primeiro lugar na região centro-oeste e representando o Distrito Federal. Então, você vê que o trabalho já tem um reconhecimento. Aqui em Cordelos, eu retrato a vida e a história de 60 autores e autoras da literatura brasileira, né, dos principais nomes, homens e mulheres. Também falo um pouco da literatura portuguesa, Camões, Fernando Pessoa e José Saramago, e também faço inclusão, por exemplo, aqui, da primeira escritora negra do Brasil, Maria Firmina dos Reis, que era maranhense, que ela, pelo seu trabalho, ela comprou a sua liberdade. Era uma educadora, uma professora, foi uma pioneira no Maranhão. Então, eu já coloquei essa questão dela aqui no cordel, a vida e obra. E também falo de um pioneiro de Brasília, também, Samuel Ravé. Foi um engenheiro, um escritor polonês que se radicou no Brasil, no Rio, depois veio para Brasília, para planejar a construção, fazer os cálculos, e aqui ele se fixou aqui, e ficou esquecido, né? Morreu aqui abandonado, aqui em Brasília. Um grande escritor, realmente de alto nível, e que aí eu fiz aqui, fiz uma busca, né? E coloquei em cordel. Então, eu faço essa pesquisa também, que é com a linguagem, com a poética, né? Com os neologismos, e com a criação da palavra, e valorizando a nossa cultura local, a cultura do Distrito Federal, de Taguatinga, das regiões administrativas de Ceilândia e de Samambaia. Claro que, assim, ainda há uma dificuldade muito grande para divulgar esse trabalho, porque a mídia é muito corporativa e também publicitária e o merchandising. Então, precisa de recursos de apoio, de patrocínio para divulgar o nosso trabalho. Então, é um trabalho de resistência cultural, não só com cordel, como também a cultura, a poesia experimental, com a Academia de Letras. E a nossa academia está aberta, né, para os jovens escritores, para os poetas, para o pessoal de cinema, de teatro, de música, para a gente fazer um trabalho ali para crescer, para dinamizar a cultura do Distrito Federal e da região do Planalto Central. Então, esse trabalho da academia é muito importante, porque nós demos início ali com as oficinas de cordel, Leandro Gomes de Barros, com o apoio da professora Lira, do Mourão e do Martins, né? E é um trabalho que creio que brevemente será reconhecido, né? Pelos canais oficiais. Então, estamos nessa luta, é uma peleja, nós temos que preservar um leão por dia, né? Não podemos matar os leões, temos que preservar e valorizar a nossa casa, a nossa casa e a nossa causa, a causa ambiental, por exemplo, o lobo-guará, as nossas plantas, o cerrado. Não pode acontecer essa barbárie, essa hecatombe que aconteceu agora, por exemplo, com a Amazônia e com o Pantanal. Então, nós temos que preservar isso, professores, alunos, estudantes, ambientalistas e a sociedade como um todo precisa se conscientizar para valorizar a cultura, porque é por meio da cultura que nós vamos ganhar a causa da cidadania. Seu Gustavo, muito obrigado por esclarecer para a gente aí sobre a literatura de cordel. Muito importante também a gente poder ampliar, né, os saberes literários. Seu Gustavo, primeira pergunta para o senhor. O senhor, com a experiência que tem, né, como diretor aí da Academia Taguatinguense de Letras,
queria perguntar para o senhor, quais são, na verdade, os atributos que o senhor acha que um escritor tem que ter? Olha, é uma mistura, né? Porque o escritor tem que ter, já nasce, de certa forma, com aquele gen ali da escrita que vem lá desde os sumérios, os egípcios, né? Que já está no DNA. Então, vem da antiguidade, desde os tempos lá de Hammurabi e de Hermes Trismegisto, e dos escribas bíblicos, né? Os profetas. Então, isso nós já carregamos na nossa bagagem, no nosso DNA. Então, o primeiro processo é conhecer a história, ter o conhecimento histórico, o que ocorreu antes da gente, por exemplo, o que ocorreu na Antiguidade, o que ocorreu lá no Egito, na Suméria, Babilônia, na Grécia, na Roma Antiga, né? E com os nossos precursores ali da Europa, da África e da Ásia. Porque não é à toa que nós chegamos onde chegamos, já tem toda uma cultura anterior. Tem a cultura bíblica, a Bíblia, tem o I Ching, tem o Tao Te Ching, tem a poesia antiga, os clássicos gregos, a Odisseia, né, a Odisseia com Homero, e a Eneida de Virgílio, Dante Alighieri, até chegar aos reis trovadores, Dom Diniz, Dom Duarte, a Gil Vicente, a Camões e aos primeiros romancistas, aos primeiros poetas. Então, o atributo é esse, é conhecer a história, estar sempre lendo a pesquisa, ou seja, o autor ele pode ter uma grande inspiração, mas ele pode ficar só no nível da inspiração, pode criar, pode improvisar, mas ele tem que ter os atributos do conhecimento, da pesquisa, ou seja, ele tem que ir à fonte, beber lá na fonte dos mestres e das mestras da antiguidade, da Idade Média, da Idade Moderna, e os nossos antecessores, e também ver os contemporâneos. Ou seja, é uma mistura de inspiração, eu diria que é 10% de inspiração e 90% de transpiração. Ou seja, tem que ter muito suor, né? Como se diz, ler bastante e exercitar todos os dias no campo da leitura. Por exemplo, nós temos vários nomes importantes que são modelos para todos nós. Posso citar aí homens e mulheres, né, como Machado de Assis, Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Cecília Meirelles, João Cabral de Melo Neto, Alta de Souza, Castro Alves, Maria Firmina dos Reis, ou seja, e temos os contemporâneos, que estão aí, uns com mais, outros com menos. Eu não vejo ninguém pior nem melhor, ou seja, todos são importantes. Então, não vejo um escritor como melhor, porque cada um tem o seu nível de qualidade. Claro que uns escrevem com mais qualidade, porque tem mais conhecimento da língua, das regras, e também tem criatividade, experimentam, por exemplo, como um James Joyce, né? O James Joyce, que foi experimentalista. Aqui nós tivemos o Sousa Andrade, temos os irmãos Campos, né, com o concretismo, temos os poetas cordelistas, os repentistas, os poetas repentistas improvisadores, que criam, né, que é mais a fonte de inspiração, mas esses artistas da palavra, eles precisam ter o conhecimento, eles precisam ter a pesquisa. Então, esses são os principais atributos, ou seja, ler muito os clássicos, os contemporâneos, estar por dentro da nossa realidade do dia a dia e fazer a sua parte, com a sua criatividade, ou seja, exercitar sempre. Escreva, reescreva quantas vezes for necessário. E, como dizia Castro Alves, se eu vi longe foi porque subi em ombros de gigantes. Ou seja, a gente tem atrás da gente, nós temos os mestres da cultura para que nós possamos, né, dar os nossos passos com largueza e com profundidade. Ou seja, o escritor de hoje, o artista de hoje, ele tem condições
porque ele tem uma bagagem, ele tem atrás de si todo um fundamento, toda a biblioteca, pesquisa, internet. Então, não faz sentido hoje um escritor escrever qualquer coisa, ele tem que ter realmente nível, tem que buscar a qualidade. Então, para mim, esses são os atributos, é a boa vontade, a luta, a experiência, a leitura e a criatividade, e o esforço pessoal. Bacana, seu Gustavo. Seu Gustavo, a segunda pergunta praticamente já foi respondida pela primeira, mas mesmo assim, se o senhor quiser acrescentar algo, qual o conselho que o senhor daria para quem está começando agora na escrita? De forma modesta, tipo a gente, assim, fazendo essas publicações no Instagram, tentando, mandando para um amigo, mandando para outros escritores também que compartilham aí do mesmo desejo, né? Qual seria o conselho que o senhor poderia dar para a gente, na experiência que o senhor tem? Então, muito interessante, porque, na verdade, assim, eu não sei se eu poderia dar algum conselho, né? Mas alguma orientação, talvez alguma sugestão, né? Porque hoje o mundo, com a modernidade, com as novas fontes, com a revolução tecnológica, né? Com as novas linguagens do audiovisual, com as linguagens da internet, das mídias, né, alternativas. Nós temos aí hoje vários aplicativos, você tem várias fontes, né, de trabalho, como a internet, aí você tem o Facebook, tem o Instagram, tem o e-mail, né, tem a imagem, tem o YouTube. Então, hoje você tem uma gama de oportunidades que podem ser desenvolvidas, né, pela linguagem com esses equipamentos, né, de linguagem, celular, a televisão, as câmeras, né, tudo hoje praticamente é uma revolução celular. Então o mundo está se resumindo a um pequeno celular. Em breve nós entraremos no mundo da nanotecnologia, né, no campo da arte também. Ou seja, então o mundo de 1947 para cá, depois de Roswell, né, nós conseguimos a tecnologia reversa e que ela aos poucos tem sido aplicada no campo da tecnologia, da aviação, da medicina, né, da ciência como um todo, da astronomia. Então, esses conhecimentos vêm sendo aplicados hoje, e nós, agora em pleno século XXI, estamos tendo a oportunidade de unir essas novas tecnologias com a linguagem da palavra, que é o grito inicial, aquele grito primitivo, o eco do ser, né, com fogo, depois com a voz, né, a voz da cidadania. O homem ali se expressou ali na caverna, quando ele saiu ali para a savana, né, na África, ali nas pradarias da Sibéria, ou aqui também nos sertões aqui do Brasil, do Nordeste, da Amazônia, do Centro-Oeste. Agora nós temos a oportunidade de trazer o cósmico para a nossa linguagem. Então tem que estar antenado. O homem, o ser, hoje é um ser tecnológico, ele não é apenas mais carne e osso. Hoje praticamente o celular, a internet, a televisão, praticamente já caminhamos para a internet das coisas. Daqui a pouco você vai apertar um botão e de repente você vai fazer um teletransporte, vai fazer uma viagem para outro planeta, ou então uma viagem interior, com a nanotecnologia, com a linguagem cibernética ali da Matrix, né? Já o cinema já preconizou muito isso que tem acontecido. Então, o artista de hoje, o escritor, o criador, o pensador, o cineasta, ele tem que estar atento à linguagem do seu tempo e procurar fazer essas adaptações, né, da literatura, o cinema, o teatro, a música, né, integrar as linguagens. Então, o poeta hoje não é mais só o poeta
da escrita ou da palavra. Ele também está na mídia, na televisão, nas redes sociais. Então, o poeta hoje também ele é um cineasta, ele é um ator, ele é um diretor, então ele é um multiartista. Ele, como é que se diz? Ele tem que trazer a linguagem das vanguardas, Mayakovsky, né? Lá na Rússia, ele tem que ver lá de Edgar Poe, ele tem que ver o cinema, né? Glauber Rocha, Scorsese, esses novos cineastas que surgem aí a cada dia, que trazem para nós as novidades da tecnologia. Então, o escritor hoje, o autor, ele também tem que ser um pouco roteirista, ele tem que estar por dentro das coisas, estar por dentro da linguagem, dos fatos, dos acontecimentos, mas, ao mesmo tempo, também ele tem que propagar a cidadania, ele tem que lutar pela liberdade, lutar contra a censura e contra a tortura do sistema que quer impedir a evolução da arte. Então, é uma luta permanente da cidadania contra o obscurantismo, porque o poder ele quer manipular. É a manipulação sempre, a manipulação da mídia, a manipulação do poder, a manipulação da economia, a manipulação da medicina. E nós, artistas, os criadores, temos que ter o antídoto, a vacina contra a mediocridade que nos assola, ou seja, vacinar contra essas doenças provocadas pela manipulação, pelo medo e pelo obscurantismo. Então, eu acredito que o principal é a luta pela liberdade, preservar a nossa liberdade e uma evolução social, cultural e tecnológica, ou seja, utilizar a tecnologia a favor da arte e da criatividade com preservação da liberdade.